Você já viu as pessoas agirem como se fossem intocáveis, ignorando avisos e acreditando que nunca enfrentarão as consequências? E se eu lhe dissesse que ninguém escapa da justiça divina e que quando chegar não há negociações? Hoje você entenderá porque o tempo não perdoa, apenas prepara o palco para o inevitável. Antes de continuar, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Como este vídeo, assine o canal e ative a campainha. Assim, você garante que não perca nenhum conteúdo que possa mudar sua visão sobre a vida e a justiça divina. E me diga, de que cidade você está assistindo a este vídeo? Comente abaixo. Quero saber até que ponto essa mensagem chega. O mundo tem o péssimo hábito de confundir paciência com permissão, achando que o silêncio de Deus significa tolerância. Mas há um momento em que os avisos cessam e as ações começam. Quando Deus para de alertar, não há mais espaço para arrependimentos superficiais ou desculpas vazias. O tempo dado não foi desperdiçado, ele foi um teste, uma contagem regressiva para aqueles que insistiram em desafiar as leis invisíveis que regem a existência. E então, sem um único anúncio ou alarde, a realidade muda de forma brutal. O jogo, antes controlado pelos arrogantes, sai de suas mãos e se transforma em um campo de batalha onde a única força que prevalece é a da justiça divina. Os que zombaram da fé e viveram como se estivessem acima de qualquer consequência, começam a sentir a mudança no ar. Pequenos sinais surgem, negócios inexplicavelmente falham, relações desmoronam, a paz interior se torna um sonho distante. No começo, tudo parece mera coincidência, um contratempo passageiro, mas quando as portas que antes se abriam sem esforço, agora se trancam sem explicação, o desespero se instala. Eles olham ao redor buscando respostas, tentando encontrar um culpado, mas a única verdade que encaram é o reflexo de suas próprias ações. Agora, não há escapatória. O tempo de reverter as escolhas já passou e o que resta é apenas a consequência. Não há acordos, não há atalhos, não há mais como barganhar com o destino. O que antes parecia apenas um aviso distante, agora é uma realidade inescapável. Aqueles que se julgavam intocáveis percebem tarde demais que estavam apenas adiando o inevitável. Os avisos não foram poucos, mas foram ignorados. Cada um deles era uma chance de mudar, uma porta aberta para o arrependimento. Mas o orgulho falou mais alto, a ilusão do poder cegou os que se achavam invencíveis. Eles confundiram misericórdia com fraqueza, confundiram tempo com impunidade. Mas o que não entenderam é que cada segundo sem punição não era uma bênção, mas um prazo prestes a se esgotar. E agora o relógio zerou. O primeiro impacto não vem como um trovão, mas como um sussurro que corrói por dentro. Os sorrisos forçados não escondem mais a inquietação. As noites de sono são perturbadas por pesadelos que parecem mais reais do que a própria vida. Os aliados se afastam sem explicação. Os caminhos se fecham sem aviso. É uma queda em câmera lenta, sem uma corda para segurar. Tentam desesperadamente manter as aparências, mas a decadência já começou e não há nada que possa contê-la. Eles tentam orar, tentam mudar o discurso, mas o tempo da misericórdia ficou para trás. A justiça não pede licença para agir. Agora, o que resta é assistir enquanto tudo o que construíram sobre mentiras, manipulação e arrogância desmorona diante de seus olhos. Esse não é apenas um revés temporário, é o pagamento de uma dívida antiga, e não há mais ninguém disposto a parcelá-la. Se você sente que essa mensagem falou com você, saiba que grandes bênçãos já estão a caminho da sua vida. Imagine-se morando naquela casa dos seus sonhos, um lugar de paz, proteção e prosperidade. A justiça divina sempre age no momento certo, e quando você reconhece isso, o universo responde com ainda mais abundância.
Se essa palavra tocou seu coração e você deseja demonstrar sua gratidão, clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até R$ 100 como um sinal de fé e reconhecimento. Sua atitude de gratidão fortalece a energia da transformação e abre portas para que coisas ainda maiores aconteçam. Deus está agindo e você faz parte desse movimento. Os tolos acreditam que a falta de resposta é o mesmo que segurança. Eles desafiaram, zombaram, fizeram e desfizeram, convencidos de que a ausência de punição era um sinal de que nada jamais os atingiria. Mas eles não entenderam que o silêncio de Deus nunca é esquecimento. É apenas uma pausa antes do acerto de contas. Um tempo onde ele observa, pesa cada ação e define o momento exato da virada. E quando essa virada chega, não há como escapar. A princípio, tudo parece normal, como se nada tivesse mudado. Mas então, as pequenas rachaduras começam a surgir. O que antes era garantido já não é mais confiável. Os favores que vinham facilmente agora se tornam promessas vazias. A influência, antes absoluta, começa a perder força. Eles tentam manter o controle, mas não percebem que já perderam a rédea há muito tempo. O silêncio que tanto os confortava agora se transforma em uma presença esmagadora. Eles começam a entender que o que está acontecendo não é acaso. É uma força maior do que qualquer coisa que possam manipular. O que antes era uma certeza agora é dúvida. O que antes era segurança agora é medo. Eles pensaram que estavam seguros no silêncio, mas não perceberam que estavam apenas sendo observados até que o tempo certo chegasse. E agora ele chegou. A maioria pensa que o declínio começa no físico, com perdas materiais e problemas financeiros. Mas a verdade é que a queda começa muito antes no interior. Ela surge como uma sombra que cresce dia após dia, roubando a paz, plantando o medo e corroendo a confiança que antes era inabalável. O que antes era certeza agora é um poço sem fundo de insegurança. Os pensamentos antes ágeis agora tropeçam. A voz que comandava multidões agora treme. A mente que arquitetava planos agora se enche de dúvidas. A arrogância que os fazia olhar o mundo de cima agora os prende em uma paranoia sufocante. Eles tentam disfarçar, tentam fingir que nada mudou. Mas não há como enganar a si mesmos por muito tempo. A maior ruína não é a perda de dinheiro, poder ou influência. É a perda do controle sobre a própria mente. É o peso insuportável de saber que o que está acontecendo não pode ser parado. Eles estão caindo e desta vez não há como se segurar. O orgulho faz o homem acreditar que é invencível. Faz com que ignore os sinais, rejeite os avisos e desafie o destino. Mas o orgulho também é o maior dos traidores, porque ele sempre abandona sua vítima no pior momento. Ele cega antes da queda, mas abre os olhos no instante do impacto. Eles se achavam intocáveis, acima das regras, imunes às consequências. Mas agora olham ao redor e percebem que estão sozinhos. O que antes era uma multidão de seguidores, agora é um deserto de indiferença. Todos que os cercavam por interesse já fugiram. Não há mais aplausos, não há mais bajulação. O eco do silêncio é ensurdecedor. E então vem a pior das verdades. Eles poderiam ter evitado isso. Poderiam ter ouvido, poderiam ter mudado, poderiam ter escolhido um caminho diferente. Mas agora é tarde. O orgulho os guiou direto para o abismo, e a única coisa que resta é a certeza de que a queda será longa e dolorosa. No começo, parece apenas um mal-estar, uma fadiga passageira. Mas logo a sensação se intensifica e os médicos, antes confiáveis, não conseguem dar respostas. Exames mostram números normais, tratamentos não surtem efeito e cada nova tentativa de cura só traz mais frustração. Porque essa não é uma doença física. É algo muito mais profundo,
algo que dinheiro, ciência e influência não podem reverter. A aflição não vem de fora, mas de dentro. E não há remédio que possa restaurar aquilo que foi comprometido pela própria arrogância. O corpo se torna refém do que a alma já está sofrendo. O peso do orgulho, da soberba, das mentiras e manipulações começa a se manifestar de forma incontrolável. As noites de sono se tornam um tormento, os pesadelos são constantes, a mente nunca descansa. O que antes era uma vida de poder e domínio, agora se transforma em um ciclo interminável de cansaço e inquietação. O rosto que um dia refletia confiança, agora carrega olheiras profundas. A voz que comandava multidões agora treme ao falar. E diante do espelho, eles veem algo que nunca imaginaram: fraqueza. A doença que os consome não se espalhou por acaso. Foi plantada, regada e fortalecida por anos de escolhas erradas. Eles riram das advertências, debocharam da justiça divina e agora pagam um preço que nunca imaginaram. A pior parte, não há cura. O problema não é físico, mas espiritual. E enquanto não aceitarem a verdade, continuarão a definhar, não apenas por dentro, mas diante dos olhos de todos. O que antes era fácil agora se torna impossível. As oportunidades que antes caíam em suas mãos agora desaparecem. As portas que sempre estavam abertas se fecham, e não importa o quanto tentem, elas não voltam a se abrir. O sucesso que pareciam ter conquistado de forma permanente começa a se desintegrar diante de seus olhos. Contatos desaparecem, contratos não são renovados, projetos falham sem explicação. E aos poucos, eles percebem, já não estão no controle. No começo tentam culpar os outros, invejosos, traidores, o mercado mudou. Mas não é isso. O que está acontecendo não é um erro, é um acerto de contas. As conexões que antes os sustentavam, agora os rejeitam, porque ninguém quer estar perto de alguém marcado para cair. O universo devolve tudo na mesma moeda, e aqueles que subiram pisando nos outros agora sentem o chão se abrir sob seus próprios pés. Eles tentam se reerguer, tentam reverter o jogo, mas é tarde demais. As mesmas portas que um dia se abriram sem esforço agora são muralhas intransponíveis. O poder que tanto prezavam está escorrendo por entre os dedos, e não há nada que possam fazer para impedir. Porque essa não é uma falha temporária. Isso é o destino cobrando tudo o que foi feito no passado. Eles sempre acreditaram que estavam rodeados por lealdade, mas lealdade comprada nunca é real. E agora que estão caindo, descobrem a verdade mais dolorosa. Ninguém fica ao lado de quem já não tem nada a oferecer. Aquelas pessoas que juravam fidelidade agora estão desaparecendo, se afastando sem olhar para trás. Os bajuladores, os aliados de conveniência, os supostos amigos, todos encontram uma desculpa para sair de cena. O telefone, que antes nunca parava de tocar, agora fica mudo. Os convites cessam, as reuniões são canceladas. No olhar das pessoas, já não há mais respeito, apenas piedade ou indiferença. Eles, que um dia controlavam tudo, agora não conseguem controlar nem a própria imagem. Estão sozinhos e, pela primeira vez na vida, sentem o verdadeiro peso da solidão. A queda dos poderosos não é apenas uma perda material, é um colapso emocional e psicológico. É olhar ao redor e perceber que, no fim, nunca tiveram aliados de verdade, apenas pessoas interessadas no que podiam oferecer. E agora que não tem mais nada, também não tem mais ninguém. Durante anos, acreditaram que estavam seguros. Pensavam que o tempo estava ao seu favor, que a falta de consequências significava que tinham escapado. Mas eles não perceberam que o tempo não é perdão. É uma armadilha que dá corda para que os culpados se enforquem com as próprias ações. Cada ano que passou sem punição os fez acreditar que estavam imunes. Cada vitória parecia confirmar que nada os atingiria.
Mas o tempo não esquece, apenas espera. E quando chega o momento certo, tudo acontece de uma vez. Não há mais fuga, não há mais atalhos. Eles não estavam sendo perdoados, estavam apenas sendo observados, enquanto cavavam a própria cova. Agora, tudo se conecta. Cada ato de desonestidade, cada traição, cada decisão tomada com arrogância, retorna para cobrá-los. E não há mais o que fazer. Eles não podem voltar no tempo, não podem refazer as escolhas. O tempo foi paciente, mas agora ele cobrou tudo de uma só vez. Se há algo que eles não podem alegar, é inocência. Cada decisão os trouxe exatamente até onde estão. Não foram vítimas do acaso, não foram injustiçados. Foram arquitetos da própria ruína. E agora olham para trás e percebem que cada passo que deram construiu o caminho que os levou até o desastre. Os erros foram pequenos no começo. Pequenas mentiras, pequenas manipulações, pequenas traições. Mas elas se acumularam, cresceram, viraram hábitos. E antes que percebessem, estavam presos em uma rede de suas próprias escolhas. Tudo o que fizeram para prejudicar os outros, agora se volta contra eles, e a ironia é cruel. Eles mesmos pavimentaram o chão que agora os afunda. Não há para onde correr, não há mais desculpas a dar. Eles caminharam sozinhos até a destruição, convencidos de que estavam vencendo. Mas agora entendem a verdade. Nunca foram invencíveis. Apenas estavam cegos demais para enxergar o abismo que sempre esteve à sua frente. Durante toda a sua trajetória de poder, eles colecionaram inimigos. Pisaram, enganaram, manipularam e destruíram pessoas sem olhar para trás, certos de que jamais enfrentariam as consequências. Mas a verdade é implacável. Ninguém esquece a dor que sofreu. E quando os poderosos começam a cair, são justamente aqueles que foram esmagados por eles que assumem o papel de juízes. O mundo gira, as posições se invertem, e agora os mesmos que foram humilhados assistem, impassíveis, à ruína daqueles que um dia os fizeram sofrer. O medo se instala, porque sabem exatamente o que fizeram. Sabem os rostos que traíram, as promessas que quebraram, as vidas que arruinaram por mero prazer ou conveniência. Agora, não são mais temidos. Agora, são julgados. E não há mais como escapar. Procuram ajuda, tentam recuperar alianças, mas encontram apenas portas fechadas e olhares frios. Aqueles que um dia suplicaram por compaixão agora os observam sem qualquer vestígio de piedade. Eles não são mais os predadores, são as presas. E não há nada mais aterrorizante do que ser julgado por quem nunca esqueceu o mal que sofreu. Cada palavra dita no passado, cada ato de desprezo, cada traição volta com força dobrada. O poder que possuíam agora pertence a outros, e esses outros não têm intenção alguma de perdoar. O destino é cruel, mas justo. Durante anos construíram inimigos, confiantes de que nunca precisariam prestar contas. Agora, o tribunal está montado, e não há mais argumentação que os salve. Não são apenas os ventos que mudaram. É a maré inteira que virou contra eles. Eles tiveram inúmeras chances de mudar. Avisos foram dados, oportunidades surgiram, caminhos de redenção foram abertos. Mas recusaram todos eles. Desprezaram a ideia do perdão. Riram da possibilidade de corrigirem seus erros, acreditando que jamais precisariam enfrentar suas escolhas. Mas agora, quando o peso da ruína se torna insuportável, tentam correr para um refúgio que já não existe. Buscam esconderijos, procuram por alguma saída, qualquer alternativa que os livre da justiça que finalmente os alcançou. Mas não há mais escapatória. O tempo de pedir perdão passou. O tempo de corrigir erros se esgotou. O que resta é apenas a inevitável colheita daquilo que plantaram. E não há muro alto o suficiente para protegê-los.
Não há fortaleza capaz de barrar o que está vindo. A ironia é avassaladora. Quando tinham tudo, desprezaram a única coisa que poderia salvá-los: o arrependimento verdadeiro. Agora querem consertar o passado, mas o passado não pode ser alterado. Querem escapar das consequências, mas as consequências não fazem concessões. O perdão poderia ter sido o refúgio, mas não há mais como alcançá-lo. Agora enfrentam sozinhos a tempestade que eles mesmos criaram. Ao longo da vida, acostumaram-se a resolver tudo com influência, dinheiro e manipulação. Sempre encontravam uma brecha, sempre compravam um favor, sempre dobravam as regras a seu favor. Mas a justiça divina não funciona assim. Não há barganhas, não há acordos secretos, não há atalhos. E quando chega a hora do acerto de contas, a única coisa que resta é enfrentar a verdade nua e crua. Eles tentam argumentar, tentam encontrar alguma saída, mas todas as portas estão fechadas. O que antes funcionava já não tem mais efeito. Tentam fazer promessas vazias, tentam usar palavras bonitas, mas tudo soa fraco e sem valor. A arrogância os fez acreditar que poderiam negociar até com Deus, mas descobrem tarde demais que não há moeda que pague o preço de suas ações. O julgamento não é teatral, não é barulhento, é sutil, mas absoluto. De repente percebem que não há mais para onde correr, que não há mais ninguém disposto a ouvir suas súplicas. A justiça divina não precisa gritar para ser ouvida. Ela age no silêncio, com precisão implacável, e quando finalmente se manifesta, não deixa margem para dúvidas. O preço será pago até o último centavo. Eles riram. Riram de quem avisou. Riram de quem tentou alertá-los. Riram porque achavam que estavam no controle absoluto, que nada jamais poderia tocá-los. Acreditavam que as consequências eram apenas mitos, que a justiça era uma invenção para consolar os fracos. Mas agora não há mais risos. O que antes era zombaria se transformou em silêncio sepulcral. A cada passo que dão, percebem que perderam tudo. Os olhares que antes eram de admiração, agora são de desprezo. O respeito que exigiam se transformou em piedade e deboche. Aqueles que um dia humilharam agora assistem à sua ruína com indiferença. E eles finalmente entendem. Nunca foram tão fortes quanto imaginavam. Apenas estavam cercados por ilusões. O pior castigo não é a perda de bens ou de status. O pior castigo é a vergonha. É olhar ao redor e perceber que o mundo inteiro está assistindo. Que aqueles que tentaram alertá-los agora não precisam dizer nada. A própria realidade grita a verdade. A soberba foi a escada que os levou ao topo, e agora é a mesma que os arrasta para o abismo. No final, a balança sempre se equilibra. Enquanto aqueles que se achavam invencíveis desmoronam, os humildes, aqueles que permaneceram firmes em sua fé e valores, começam a se erguer. O mundo pode parecer injusto por um tempo. Pode parecer que os maus sempre vencem, mas a justiça divina nunca falha. E quando chega a hora da queda dos soberbos, também chega a hora da exaltação dos justos. Os mesmos que foram ignorados e desprezados agora são reconhecidos. Aqueles que foram ridicularizados por sua fé, agora são honrados. O que antes parecia fraqueza, agora se revela como a maior força de todas. A paciência e a resiliência diante da injustiça. Enquanto os arrogantes caem, os verdadeiros vencedores tomam seu lugar, não porque lutaram por vingança, mas porque permaneceram fiéis ao que era certo. A ascensão dos humildes não é apenas uma troca de posições, é uma restauração da ordem natural das coisas. É a prova definitiva de que o bem sempre prevalece e que a justiça de Deus nunca falha. No final, aqueles que permaneceram firmes verão a recompensa por sua paciência. E aqueles que se ergueram com orgulho agora caem para nunca mais se levantar.